quero começar perguntando para vocês, pensa uma coisa, pensa que o dinheiro não é um fator limitante, tá? Vamos sonhar nesse momento aqui. Pensa que o dinheiro não é um fator limitante. Eu sei que o preço do filé mignon tá caro pra caramba, o preço da picanha nem se fala, mas se você fosse escolher entre esses dois pratos, qual você escolheria? Vamos ver se os caras não vão me derrubar. Aí. Qual você escolheria? Quantos escolheriam esse prato que está à minha esquerda? Quem é craque em churrasco vai me dizer o que é. Não sei se é um bife ancho, se é uma picanha, eu sei que é bonito. Né? Eu prefiro um Big Mac. Mas eu comeria. Quantos preferem o prato da minha direita aqui? Sério, irmão? Você prefere um bife de fígado do que uma picanha? Misericórdia, cara. Vou te levar numa churrascaria. A maioria escolheria esse prato da esquerda. Pensa que você não sabe qual é o corte dessa carne, mas o prato você olha e você fala, uau, o da esquerda é bem mais atrativo. Quantos concordam comigo? Amém? Agora pensa que você vai para uma entrevista de emprego. Qual look você escolheria? Pensa que você não sabe, mas qual look você escolheria para ir para uma entrevista de emprego? Esquece, não é para uma agência, tá? Não é para uma agência publicitária, não é para uma academia, uma empresa. Se você vai para as Big 4, Big 5, Big 6, sei lá qual que é, o que você escolheria? O da esquerda, certo? Quem escolheria o da direita? Tem algum craque em RH para ajudar essa pessoa? Como ela não deve se portar numa entrevista? Fato é que esse lado daqui, da direita, é muito mais confortável, mas não é o caminho ideal. Você precisa se vestir de uma forma melhor, mais apresentável, mais elegante, mais bonita, não é verdade? Agora, pensa que você não tem mais aquele fator limitante financeiro, e você vai pegar a sua gatinha, a sua esposa, namorada não conta, porque você não viaja, namorado não viaja com namorada, amém? Amém, jovem? A galera que entrou aqui hoje já vai ficar brava comigo, brincadeira. Mas olha só, pensa, você não tem um fator limitante, você quer pegar a sua esposa e fazer uma viagem romântica com ela, você e ela. Para onde você iria? Para qual desses dois lugares? As gôndolas de Veneza? Ou esse lugar aqui que é a Coreia do Norte? Que é muito provavelmente você corre o risco, se você chegar lá e falar que você é cristão, você vai morrer, né? Veneza é o nosso Tietê da Itália, gente. É chique, aqui a gente pode andar de balsa no Tietê. Mas brincadeiras, quem escolheria Veneza? Quem escolheria a Coreia do Norte? Ninguém. Por que eu estou te perguntando por que eu fiz essas 3 perguntas? Porque tudo aquilo que nós escolhemos foi por conta da imagem, foi por conta daquilo que os nossos olhos viram, foi por conta da beleza apresentada. Você pode até não gostar de uma carne, se você é vegetariano, você não gosta de uma carne, talvez você não tenha escolhido nenhuma, você preferiria um prato de salada, tá tudo bem. Talvez uma roupa social não seja a roupa que você mais goste de usar, talvez uma viagem como essa não seja a viagem que você escolheria, mas nesses 3 pontos, o que nós podemos ver é que a beleza da foto, a beleza do lugar, a beleza do prato, a beleza da vestimenta, foi um fator preponderante para que você fizesse essa escolha. O porquê que eu comecei fazendo essa pergunta, vocês já vão entender. Eu estou no meio de uma série chamada Em Obras, e esse Em Obras é a obra que o Espírito Santo faz em nossas vidas, a obra de Deus, que aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E na primeira mensagem, nós pegamos a história de Abraão, e o que Deus fez com Abraão. Quantos aqui conhecem a história de Abraão? Abraão, para quem não conhece, tinha um nome, era Abrão antes, que significava pai exaltado, mas Abraão não podia ter filho, sua mulher Sara era estéril, e era meio que estranho, um homem cujo significado era pai exaltado, não ser pai de ninguém. Então Deus o chama: Abraão, sai da tua terra, da terra da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Deus não mudou somente o nome de Abrão para Abraão, Deus mudou a história daquele homem.
Quando Deus toca na sua vida e Ele ressignifica algo muito especial, é para que gerações sejam impactadas e um legado seja deixado. Foi isso que aconteceu. Através da vida de Abraão, o que nós podemos aprender, o que nós fizemos até hoje, é que obediência e fé estão condicionadas para que você receba as bênçãos de Deus. Você quer ser abençoado por Deus? Obedeça. Você quer ser abençoado por Deus? Creia. A palavra de Deus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Você obedece como? Através da fé. Quando você tem fé, você obedece. Quando eu falo para o meu filho: filho, não pula de tal lugar, porque senão você vai se machucar. Por que ele decide obedecer? Porque ele acredita naquilo que eu estou dizendo a ele. E é assim que Deus fez na vida de Abraão. Na segunda mensagem nós avançamos um pouquinho no tempo e falamos sobre Gideão, e como Gideão se enxergava. Pensa que Gideão viveu na época dos juízes. Gideão foi o 5º juiz, e naquele tempo o povo de Israel vivia oprimido. E lembram, quem é que lembra do ciclo que eu falei? O ciclo do povo era da seguinte forma: o povo pecava, o povo se afastava, o povo adorava deuses pagãos, e então os inimigos vinham e saqueavam, e roubavam tudo o que eles tinham, e assolavam, sabe, e maltratavam aquele povo, e o povo clamava arrependimento, arrependidos, diziam: Senhor, envia alguém para nos ajudar, e Deus levantava um juiz. Deus levantava um juiz para resolver a situação. O juiz resolvia a situação, ficava governando por, na maioria das vezes ali, 40 anos, e ia embora. E o povo se esquecia de tudo o que acontecia e incorria no mesmo erro. Adorava outros deuses, eram assolados pelos inimigos, clamavam por um juiz, Deus levantava um juiz, o juiz libertava aquele povo, e por isso foi cerca de 12, 13 ciclos dessa forma. Gideão foi o 5º juiz. Mas o que a história nos mostra é que Gideão se levantou contra um exército de mais de 120 mil midianitas, e ele apenas com 300 homens. Ele que diz: Deus, por que eu sou o menor da minha família, eu pertenço ao menor das tribos, a menor das tribos. E Deus diz: Gideão, eu te vejo de uma outra forma. Você pode se enxergar um covarde, um medroso, mas eu te enxergo como um homem forte e um homem valente. Não são as minhas palavras, é a palavra que Deus nos mostra. E nós fomos ministrados aquilo que Deus vê sobre nós, Deus enxerga em nossas vidas, e quando nós aceitamos a identidade que nós temos nele, como ele transforma as nossas vidas, amém? Então nós avançamos um pouco no tempo, de forma muito rápida. Quando nós falamos sobre Abraão, nós estamos falando de uma data de 2000 anos antes de Cristo. Quando nós avançamos um pouquinho mais, falamos sobre Moisés, nós estamos falando de 1500 anos antes de Cristo. A história de Juízes fica entre o ano de 1350 e 1000 antes de Cristo. Foi nessa época que Gideão reinou. E muitas pessoas acreditam que Sansão foi o último juiz, mas esse é um erro, porque Sansão não foi o último juiz. Depois de Sansão, houve Eli, que foi um juiz, era um sumo sacerdote, foi um juiz, e o último dos juízes, Samuel. Samuel foi o último juiz. E o povo clamava por um rei, o povo dizia: nós precisamos de um rei, nós precisamos de um rei, mas eles tinham contato com Deus: não, mas nós queremos um rei. Então Samuel unge a Saul, a história vocês conhecem. Depois de Saul vem Davi, e na questão de Davi a beleza não foi preponderante, porque a Bíblia diz que todos acreditavam, quando Samuel foi ungir os filhos de Davi, os filhos de Jessé, que Eliabe era o homem com estereótipo perfeito para ser um rei. Era bonito, era bem apessoado, era forte, parecia com Saul. Mas ele fala: não é esse não, é esse baixinho aqui, Davi é esse a quem eu vou ungir. Nesse quesito de Davi, a beleza não foi um fator preponderante. E a história passa, depois de Davi, Salomão, o reino é dividido, e nós caminhamos um pouquinho mais, até que nós entramos numa história que você muito provavelmente conhece. Lembra que nós falamos sobre a beleza ser um atrativo,
E há uma escolha, a escolha de um prato, de uma roupa, seria influenciada pela beleza. Quantos lembram que eu falei isso aqui lá no começo? Amém? Hoje eu vou falar então sobre uma mulher que foi escolhida por um rei pela sua beleza. Mas o que esse rei não sabia é que aquele atrativo serviria para um propósito muito maior do que essa qualidade. Para que nós comecemos a falar, nós precisamos entender um pouquinho mais quem era Esther, antes da obra do Senhor na vida dela. A história dessa grande mulher está registrada lá no livro de Esther, no Antigo Testamento. E Esther foi uma judia que foi exilada na Pérsia e viveu no período do reinado do rei Assuero, nos anos de 486 a 465 anos antes de Cristo, tá? Mas Esther, antes de ser rainha, e essa história que muito provavelmente você já conhece, ela tinha muito provavelmente uma história muito triste. Porque a Bíblia mostra que Esther era uma mulher, órfã. Seu nome não era Esther, o seu nome era Radassa e ela era órfã. Sabe que quando eu pego Bíblia ilustrativa para ler para os meus filhos, sempre que você vai ler a história de Esther, a história de Radassa, é sempre uma menina acuada, triste. Não sei quantos têm filhos aqui, quantos já viram na Bíblia de criança ilustrada a foto como Radassa é pintada. Nós não sabemos muito a respeito dos seus pais, mas sabemos que Radassa, que era órfã, foi criada pelo seu tio que chama Mordecai. Vamos ler um pouquinho o que está escrito lá em Esther, capítulo 2, versículos de 5 a 7. Se você puder abrir a sua Bíblia, Esther, capítulo 2, versículos de 5 a 7. Se você não puder, nós vamos transmitir aqui no telão os versículos, amém? Diz assim: ora, na cidadela de Suzã, havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara Radassa, que é Esther, filha de seu tio, o qual não tinha pai nem mãe, e era jovem e bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido pai e mãe, Mordecai a tomara por filha. Enfim, esse aqui é o que nós sabemos quem era Esther antes de ser exaltada. Uma órfã, criada pelo tio. E o que aconteceu no decorrer dessa mensagem, nós vamos ver, abordando pontos, para que você saiba que a obra de Deus ela é perfeita. Para que você saiba que Deus não errou na escolha. Para que você saiba que aquilo que Deus acredita que você pode fazer, se você estiver caminhando com Ele, em obediência, crendo que Ele pode fazer, Ele vai te exaltar. Nós vamos hoje ver 4 verdades sobre a Esther, sobre a vida de Esther, amém? A primeira verdade que eu quero falar é que Esther foi escolhida pela sua beleza. Quantos concordam com isso? Diga amém. Quem não concorda, diga misericórdia. Amém. Bom, é importante nós sabermos que o rei Assuero reinava sobre 127 províncias, da Índia até a Etiópia. E o rei reuniu os seus servos e os seus servidores durante 180 dias para mostrar o tamanho do seu reinado. Você pensa que naquele tempo o pessoal parecia meio megalomaníaco, né? Uma festa que poderia ser curta, durou 180 dias, 180 dias do rei mostrando o seu palácio, mostrando o seu reinado, as 127 províncias vindo. E o que aconteceu é que ao final desses 6 meses, o rei decidiu fazer uma grande festa, e chamou as pessoas com maior poder aquisitivo, as pessoas com menor poder aquisitivo, para participar, e disse: desfrutem, fiquem à vontade, bebam o quanto quiser, me caça, sucaça. E aconteceu que o pessoal ficou lá, enchendo a cara durante uma semana, e no final desses 7 dias, Assuero chama os seus 7 eunucos e fala assim: olha só, chama a rainha Vaste, porque eu quero apresentar ela, quero mostrar como ela é bela, como ela é incrível. Eu acredito que aquela mulher já devia estar, esse cara que está muito cheio de cachaça,
quer me desfilar como se eu fosse um troféu, eu não vou. E quando uma mulher decide, meu irmão, esquece. Quando a mulher bate o pé, fala, eu não vou, não há nada que você possa fazer que possa convencê-la. Nem o rei Assuero conseguiu. E isso pegou muito mal para o rei. O Assuero ficou muito bravo, chamou lá os seus conselheiros e disse, o que eu devo fazer? E eles falaram, olha só, Assuero, acontece o seguinte, você reina sobre 127 províncias, essa notícia que você foi rejeitado, que você foi desrespeitado, vai correr nessas províncias. E o que acontece é que, se cada rainha de cada província começar a fazer o mesmo que a rainha Vasti fez com você, que é o maioral, vai ficar ruim, as pessoas, os reis vão ser desmoralizados, e não vai dar muito certo. E Assuero ficou bravo, e ele falou, tá, e agora, o que eu faço? E eles disseram, faça um decreto real, onde a rainha Vasti está proibida de chegar perto de você, e faça uma escolha no reino, chame as mulheres, as mais belas, escolhe outra para ficar no lugar dessa rainha que te rejeitou. E foi exatamente isso que ele fez, ele baixa um decreto, e Ester é levada, naquele tempo Mordecai trabalhava lá perto de Assuero, estava muito próximo dele, e Ester é levada para estar junto dessas mulheres. Quando Ester chega, as pessoas logo viram que ela era uma mulher diferente, a sua beleza chamava atenção, então entregam os olhos, entregam os produtos de beleza, e durante 1 ano ela fica se preparando, para que um dia ela estivesse na presença do rei. Eu preciso só fazer um adendo aqui, que tanto o Assuero quanto o Hegai, que era aquele cara que estava cuidando daquelas mulheres, não sabiam que Ester era uma judia. E aí eu vou te explicar como Deus é perfeito, o timing de Deus é perfeito, e as estratégias dele é perfeita. Mas vamos voltar aqui para o texto, porque depois de 1 ano, todas as mulheres teriam que se apresentar diante do rei, teriam que passar pelo rei, e aquela mulher que o rei não chamasse, ela nunca mais poderia voltar, ela ia ir embora, ganhou um tratamento de beleza, de estética, e segue a vida, filha. Só que se o rei chamasse, essa seria a rainha. E foi assim que aconteceu, está relatado lá no capítulo 2, versículos 17 e 18. Vamos ler aqui, ó. O rei amou a Ester mais do que todas as outras mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos, e esse era o banquete de Ester. Eu preciso te fazer uma pergunta, quantos aqui acreditam que Deus sabe de todas as coisas? Você acredita nisso? Você acha que foi por acaso que Ester foi parar dentro daquele palácio? Deus já sabia o que aconteceria com o povo de Israel. Deus já tinha plena consciência de que Amã iria se levantar para exterminar aquele povo. Deus sabia antes de Ester, de Hadassah nascer, que um dia a beleza dela contaria para que ela fosse escolhida para algo, para uma tarefa espetacular, onde a sua beleza seria um atrativo. E deixa eu te falar uma coisa, muitas vezes Deus não vai revelar tudo para você, toda a estratégia de uma vez, porque eu acredito que se Deus falasse para Ester, Ester é o seguinte, você vai estar perto do rei, você vai ser escolhida rainha, e aí vai ter um decreto onde todos os judeus vão morrer, e você vai ser a salvadora. E eu acho que ela diria, nem a pau, não vou. Primeiro, eu sou judia, se eu chegar perto do rei, ele vai descobrir, ele vai me matar, eu vou morrer junto. Deus não vai te revelar todas as coisas, mas o que você precisa acreditar, é que se Ele te colocou num lugar, fique nesse lugar, permaneça nesse lugar, a menos que Ele te peça para que você se mova e vá para um outro lugar, porque Deus usa das estratégias mais loucas, muitas vezes as menos convencionais. Quando Moisés chega diante do mar vermelho, não era mais fácil Deus falar assim, abre o mar e o mar abrir? Quantos concordam comigo? O que ele fala? Bate o cajado aí. Quando o povo está com sede, não é mais fácil Deus mandar chuva? Não era mais fácil Deus mandar chuva? Ele fala, não, falar com a rocha. As estratégias menos convencionais, mais malucas, sabe por que elas existem? Para que a glória seja dele. A glória nunca é do homem, a glória é dele.
Quando Deus te der uma estratégia maluca e te colocar no olho do furacão para resolver algo, saiba que toda vitória promove a glória de Deus. Não é porque você é bom, é porque Ele é bom. Quando Deus nos coloca em uma missão, esteja atento aos sinais, porque o mesmo Deus que escolheu, o mesmo Deus que no momento oportuno vai fazer a obra, vai te colocar no lugar, aquilo que muitas vezes não parece que vai dar certo, Ele faz acontecer. Ele cria um caminho, Ele muda os corações, e então você é impactado por aquilo que Ele pode fazer através da sua vida. Você fala, é impossível que isso aconteça comigo. Meu querido, se Deus estiver na jogada, e você for obediente, eu quero te falar que o impossível se torna mais do que real, mais do que possível. Ele vai te usar, não somente para que você tenha libertação para o seu coração, para a sua alma, mas para que você abençoe e liberte outras pessoas também que estão vivendo no cativo. A história mostra isso. Moisés foi libertado primeiro, para que ele pudesse libertar o povo. Gideão primeiro foi libertado do seu medo, para que ele pudesse liderar o seu povo. Esther tinha que ser resgatada, para que ela pudesse resgatar o seu povo. Ela foi escolhida pela beleza, mas não foi a beleza que manteve a sua posição. Eu quero entrar no segundo ponto. A segunda verdade é que ela foi desafiada pela má notícia. Isso aqui vai servir de um alento para o seu coração, de um afago na sua alma que Deus vai fazer agora. Quantos receberam uma má notícia essa semana? Talvez a perda de um emprego, talvez o diagnóstico de uma doença, talvez uma notícia sobre o seu filho que te entristeceu. Eu quero te falar que Deus tem a estratégia certa. Amém? Como eu disse, Esther foi escolhida pela beleza, mas não foi a beleza que manteve a sua posição. Prova disso é que Vasti também devia ser uma mulher muito bonita, mas ela não ficou como rainha, porque não teve a inteligência de ficar. Acontece que a história passa, e no capítulo 3, esse capítulo começa contando a história que Assuero exaltou Amã. Amã era um homem de confiança de Assuero, e então todas as pessoas, diante da honra que Amã recebeu de Mordecai, de Assuero, elas tinham que se prostrar diante de Amã. Mas a única pessoa que não se prostrava era Mordecai. Mordecai não se prostrava. E ele falava, não, eu tenho um Deus, é diante desse Deus que me prostro, diante de mais ninguém. Amã fica furioso, e ele era tão ganancioso, que ele decide não somente acabar com a vida de Mordecai, que o estava desonrando, mas ele decide acabar com a vida de todos os judeus. Ele chega no rei, chega em Assuero e começa a chavecar o rei Assuero. Fala, olha só rei, é o seguinte, existe um povo cuja cultura é muito diferente, cara, os hábitos são diferentes, eles são rebeldes, eles não cumprem as regras, e seria bom para a nossa paz de espírito que nós dessemos um fim neles. Seria possível? E ele convence o rei. Pensa, Amã era um homem de confiança de Assuero. E Amã fala, tá bom, tá aqui, escreve o decreto aí, toma o meu anel, carimba com o meu anel, que está tudo certo. Então existe esse decreto contra os judeus. Olha só, capítulo 3, versículo 13. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, a que eles saqueassem os bens. Você pensa que a mesma estratégia que Satanás usou na época de Amã, Satanás usou na época de Hitler. Demonizar os judeus, dizendo que eles eram rebeldes, dizendo que eles eram um povo de cultura diferente. E você percebe, as pessoas dizem, outro dia eu postei uma coisa, eu falando lá em Israel a respeito do Muro das Lamentações, e uma perturbada entrou no meu Instagram e começou a falar, viva a Palestina, como se eu estivesse falando algo contra a Palestina. Não, eu estava falando a favor de Israel. E viva a Palestina, Israel não existe, porque eu fiquei pensando, falei, cara, quanto ódio. Eu estou falando a respeito de um país que ao longo da história foi perseguido,
foi humilhado, foi separado da sua terra. Aconteceu desde sempre até os dias de hoje. Esther ouve aquela história, Esther ouve aquele decreto de morte e fica perplexa. Cara, você consegue imaginar alguém dizendo para você: olha só, você tem data para você e toda a sua família morrer? Como você reagiria? Como você reagiria se alguém desse um decreto sobre o Brasil? Olha só, todos os brasileiros vão morrer tal data. Isso geraria uma revolta, uma comoção em nós. Calma aí, como que eu vou morrer sem poder me defender, sem poder lutar? E era esse decreto de morte que tinha. E Mordecai mostra para Esther, além de contar quanto que o tesouro do rei iria ganhar, ela mostra um decreto para ele. Aquele sentimento de revolta por essa notícia recebida. E eu te perguntei, quantos receberam uma má notícia? E alguns levantaram as mãos. Eu posso te afirmar que, independente da notícia que você recebeu, não foi uma notícia como essa. Porque se você está aqui, você tem esperança daquilo que Deus pode fazer. O diagnóstico, a notícia pode ter sido terrível, mas nós temos a chance de lutar. A verdade é que as notícias, as más notícias, elas nos abalam emocionalmente, elas nos abalam fisicamente, elas muitas vezes nos abalam espiritualmente, porque nos fazem duvidar daquilo que Deus pode fazer. E a verdade é que cada um reage de um jeito. Mas eu quero te falar que, independente da notícia ou da má notícia que você tem a chance de lutar. Se seu filho está perdido nas drogas e você recebeu essa notícia essa semana, você tem como lutar. Joelho no chão, oração. Talvez você tenha recebido um diagnóstico de uma doença, você tem como lutar, um tratamento que você vai fazer, crendo que Deus pode operar um milagre, sobrenaturalmente ou através da medicina. Se você recebeu a notícia da perda de um emprego, você tem a expectativa de que Deus, o Deus que fechou essa porta, é o Deus que vai abrir uma nova porta. Mas nós temos que lutar. E muitas vezes nós somos tomados de tristeza, de desânimo, quando nós recebemos uma má notícia. Essa má notícia nos gera um desespero. Eu quero ser bem vulnerável e contar uma coisa para vocês. Quando eu fui diagnosticado com depressão, eu sempre ouvi falar que depressão era besteira. Depressão, cara, é besteira. E eu nunca julguei, eu nunca falei nada, mas eu fui diagnosticado com depressão. Eu tinha duas opções: ou eu ficava enfurnado dentro do meu quarto, ou eu decidia lutar para tentar sair daquela situação. Logicamente a medicina me ajudou, porque eu tomei remédio, tá? Não estou falando aqui que você vai sair sozinho. Deus pode fazer como fez comigo, que me libertou, mas pode usar a medicina. Mas por que eu estou te contando isso? Porque eu não sabia nada a respeito da depressão. Eu não sabia o que ela causava no meu corpo, o que era, se era algo espiritual, se era algo emocional, se era algo químico. E quando eu me vi naquela situação, eu decidi ir atrás e estudar sobre depressão. E eu virei, de certa forma, um expert nisso. Eu descobri que depressão não é a falta de Deus. Eu descobri que depressão não é frescura. Eu descobri que depressão não é besteira. Eu descobri que a depressão tem o seu componente químico, a falha de comunicação dos neurônios. Eu descobri que a depressão é causada por um trauma muito grande que você sofreu, e a medicina é uma bênção para que esses neurônios voltem ao seu funcionamento. Mas eu decidi lutar. Eu decidi pôr um ponto final naquela história. E eu lembro de um dia chegar nos jovens e eu falar para a Érica: eu vou falar que eu estou com depressão. Ao mesmo tempo que eu tive coragem, eu tinha medo, porque eu falei: o que as pessoas vão falar? Um pastor com depressão? Pode isso? E eu posso falar que foi libertador para mim. Porque existe uma capa que é colocada sobre os pastores que você nunca deve colocar. Uma capa de que pastor não erra, uma capa de que pastor não peca, uma capa de que pastor é um super-herói. Nós não somos super-heróis. Nunca fomos e nunca seremos. Uma vez eu perguntei para o Enzo era pequenininho, eu falei para ele: Enzo, quem é o seu herói? Ele falou: Jesus.
Aí eu falei, não, Jesus é o seu super-herói. E o seu herói quem é? Ele falou, Jesus. Eu falei, calma aí, eu sou quem? Ele, você é só meu pai. Eu falei, que palhaçada é essa, cara? E eu lembro de ficar muito magoado com aquela frase dele. É impressionante como nós somos emocionalmente frágeis e vulneráveis. E eu falei assim para Deus, falei, pô Deus, eu me mato por esse moleque aqui. Eu vou dar uns tapas na bunda dele agora, que ele vai ver quem é o herói dele, a força que o herói dele tem. E Deus falou uma coisa ao meu coração muito rápido. Ele disse assim, não queira ser herói, heróis não erram, e você vai errar. E eu falei, Enzo, eu aceito ser seu pai, está ótimo. E a verdade é essa, a verdade é que muitas vezes nós não temos o controle de eventos que vão acontecer nas nossas vidas. Pensa um povo que vive num país onde existe um tsunami, aquele povo não controla, nós não controlamos a pandemia, nós não controlamos a seca, nós não controlamos às vezes as catástrofes naturais, nós não controlamos muitas vezes as nossas vidas, mas eu quero te dar uma chave aqui, eu quero que você preste atenção. Nossa, a chave foi muito coach, né? Ruim. Não, quero te trazer uma revelação de Deus. Presta atenção nisso, que isso pode mudar a sua vida. Alguns eventos que você não controla, mas a resposta que você vai dar a esses problemas, como você vai se posicionar, vai ser igual ao resultado que você vai obter. Você entende isso? Se você tem um diagnóstico negativo e se posiciona em fé, acreditando que Deus pode fazer um milagre, se você tem uma má notícia de uma coisa que está acontecendo com você, e você se posiciona acreditando que Deus vai operar um milagre, isso vai influenciar no resultado daquilo que você busca. Isso não sou eu, a Bíblia mostra isso. Pensa só, quando a mulher do fluxo de sangue estava andando, ela disse para o Senhor, Senhor, eu já acabei com todo o meu dinheiro, faz trocentos anos que eu estou nessa situação, eu já gastei tudo que eu tinha, eu já recorri a todos os médicos possíveis, ninguém me toca. O nível da expectativa daquela mulher em tocar no Senhor, determinou a experiência que ela ia ter. Os leprosos eram a mesma coisa, os leprosos tinham que ficar a 30 passos das pessoas, elas eram rejeitadas, eles tinham que andar com o sino balançando, como se dissessem, olha só, o leproso está chegando, mas eles tinham a expectativa. Aqueles 10 leprosos caminhavam e disseram, opa, peraí, nós sabemos de Jesus, vamos voltar e vamos falar com Jesus. Jesus, de longe, o Senhor nem precisa tocar, só me cura. Jesus disse, vai até o sumo sacerdote, seja curado. No meio do caminho eles foram curados, mas eles só foram curados porque eles tinham a expectativa. Eles não controlavam a doença, mas eles sabiam que o Deus que poderia curá-los teria poder. Você não controla os eventos, mas a forma como você responde a essas má notícias vai determinar o resultado que você vai ter. Gostei desse uau. Quem falou uau aí? Deus vai te dar força, Deus vai te honrar no momento oportuno. Olha só o que Tiago diz, Tiago capítulo 1 versículo 12, diz assim, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Ele não diz bem-aventurado, bem-aventurado é feliz. Ele não diz feliz é o homem que suporta murmurando, reclamando, duvidando. Ele diz bem-aventurados é o homem que suporta com perseverança. Perseverança é o combustível dos vencedores. Eu vou para a academia, o Gabriel está aqui, e eu falo, irmão, eu acho que eu sou a pessoa mais antipática na academia possível, porque eu não gosto de ir para a academia, e eu já falei que eu vou para a academia para eu poder comer depois, e é verdade mesmo, eu como McDonald's, e eu vou, cara, eu vou na força do ódio, e ele mete peso lá, eu falo, não cara, não tenho a pretensão de virar um bodybuilder, eu só quero poder comer depois, em paz, comer um pacote. Inclusive, deixa eu só fazer um adendo, quem aqui come a mandita? Aquele negócio deve ter algum componente químico do diabo, porque é impossível você comer 3, cara. Essa semana eu comi umas 2 caixas desse negócio, deve ter algum negócio lá de droga, alguma coisa, demônio daquele negócio, enfim.
Muitas vezes eu estou fazendo exercício e existe uma luta interna comigo mesmo. Para, cara, você não precisa fazer isso. Você já fez 2 séries, mete a migué, vai embora, vai fazer outra coisa. E eu fico, não, cara, eu vou para concluir. Ninguém pode falar que eu não consigo. Só Deus pode falar que eu não consigo fazer. E eu vou e eu termino na força do ódio. Mas é engraçado como nós nos preparamos muitas vezes fisicamente para as nossas atividades cotidianas e não nos preparamos espiritualmente. Deixa eu te falar uma coisa, quando a má notícia chegar, você precisa saber que Ele vai estar do seu lado, para te trazer as estratégias, para te trazer o caminho, para que você não desista. E essa má notícia nada mais do que será um combustível, para que você aumente a carga do seu exercício espiritual. Essa história, Esther teve a sua história transformada através da obra de Deus. Antes uma órfã sem esperança, para aquela pessoa que traria esperança para aquele povo com um decreto de morte. Mas ela não ficou paralisada diante da má notícia, ela se mexeu. E aqui eu entro no meu terceiro ponto, que Esther foi encorajada por uma estratégia eficaz. A grande verdade é que muitas vezes nós queremos acabar a corrida, mas nós não sabemos como correr. Eu não posso nem falar que eu corro, mas é diferente de você correr numa esteira, 5, 10 quilômetros, e correr uma maratona. Meu pai está aqui, meu pai é um cara super fitness, que corre e tal e tudo mais, e ele sabe disso, e eu sei disso. Por que eu não vou correr uma maratona? Porque eu sei que eu vou correr talvez os 3 primeiros quilômetros e caminhar os outros 400 que faltam. Para tudo na vida se precisa de estratégias. Quando você vai fazer um negócio, você precisa conhecer o seu cliente para que você tenha a melhor estratégia de abordagem. Para que você faça uma boa venda, você precisa conhecer do seu produto e usar as estratégias certas, ferramentas certas para que você tenha êxito no negócio. Na vida espiritual é a mesma coisa, existem estratégias que você precisa tomar diante de uma má notícia. E nós vamos ver qual estratégia Esther usou. Está lá no capítulo 4, versículos 16 a 17. Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e fez segundo o que Esther havia lhe ordenado. Existem estratégias poderosas. Você está amargurado no seu coração, coloca um louvor no seu carro para você ver como muda o ambiente. Você está com, às vezes, o seu coração palpitando, respira. Coloca Deus como centro, fala: Senhor, eu não consigo controlar esse momento aqui, mas o Senhor pode fazer. Coloca a paz agora, tira todo o estresse, toda a ansiedade, e Deus vai fazer. Essas são estratégias. No caso de Esther, para que ela ouvisse a voz de Deus, ela recorreu ao jejum. E eu preciso te falar que jejum é uma prática espiritual antiga, não é de hoje. Quem é que lembra que Jesus foi tentado depois de jejuar por 40 dias e 40 noites? O jejum é uma prática antiga, e ela tem um papel significativo. O jejum, ele envolve você se abster de algum alimento, por um período específico, buscando uma conexão mais profunda com Deus, de forma mais íntima, para que você esteja com o seu ouvido mais aguçado, para ouvir as estratégias que Ele tem sobre a sua vida. Quando você opta pelo jejum, você demonstra uma disposição de sacrificar a sua vontade, dos seus prazeres de comer certas coisas, em troca de uma busca intensificada pela presença de Deus. É uma decisão pessoal, um tempo espiritual em que nós nos colocamos à disposição para ouvir Deus de maneira muito clara. Jejum não é somente você se abster de uma refeição, mas de abrir espaço na sua vida para que você tenha um crescimento espiritual. Esther precisava de algo duro, porque a sua guerra seria dura. Eu falei aqui a respeito dos exercícios, não é engraçado? Você acorda, toma o seu café da manhã, você
tem todo um preparo para o seu dia. Você toma um banho, você prepara a sua marmita, seja lá o que for, você põe num saco, você entra no seu carro, você leva o seu filho para a escola, você tem todo um caminho que você percorre para que você tenha um dia abençoado. Mas deixa eu te falar uma coisa, não adianta nós estarmos bem preparados fisicamente, se o nosso espiritual estiver abalado. Você pode ser a pessoa mais saudável do mundo, você pode ser a pessoa mais madura emocional do mundo, se o seu espírito estiver fraco, você vai fracassar. E a história continua, depois de jejuar por 3 dias, ser cheia da presença de Deus, ela se prepara fisicamente. Ela primeiro se preparou espiritualmente, jejuando, depois ela se prepara fisicamente, coloca o melhor das suas roupas, o melhor do seu perfume e vai para o pátio. Quando o Assuero viu Esther, aquela bela mulher, ele ficou chonado, ficou gamadão nela, e ele estende o cetro de ouro. Aquele cetro de ouro era como se ele dissesse: olha só, você tem aprovação para vir para perto de mim. E ela toca naquele anel, toca naquele cetro, e o que nós vimos é o que ele diz, lá no capítulo 5, versículo 3, diz assim, então lhe disse o rei: que é que tens, rainha Esther, ou qual a tua petição? Até metade do reino se te dará. Eu lendo essa história aqui, eu descobri que Esther foi a primeira que fez o clickbait na história da humanidade. Se Esther vendesse TechPix, você não está ligado, meu irmão. Eu tenho certeza absoluta que João Kleber aprendeu com Esther. Porque o que ela fala? Ao invés de ela já chegar no rei e falar: rei, é o seguinte, existe um decreto maldito de morte sobre mim, sobre o meu povo, eu sou judia. Ela fala: eu tenho uma coisa para te falar, eu quero te pedir só uma coisa, que você venha a um jantar, a um banquete que eu vou preparar para você. E aquele rei fala: uau, que mulher incrível que eu escolhi. E o rei vai no dia seguinte com Amã, e ele fica encantado com aquela recepção, e ele diz para ela: uau, pode pedir o que você quiser, até metade do meu reino eu te dou. E ela diz para ele: amanhã eu tenho outro banquete para você, você quer? Um outro banquete para você. Eu fico imaginando se eu chegasse aqui e falasse assim: gente, é o seguinte, eu tenho um anúncio que o Lamartine pediu para eu fazer, para que eu fizesse, amanhã, às 9h da noite, todo mundo aqui, vai mudar a vida de vocês, boa noite. Essa igreja estaria lotada de gente. Esther atraiu a atenção do rei. Esther criou uma estratégia, essa estratégia dada, durante os 3 dias de jejum, ela cria um suspense, para que o rei comparecesse junto com Amã a esse banquete. Ela ganha a confiança do rei. Uau, que mulher incrível, ela não está me pedindo nada, ela só quer me servir. Tudo parte de uma estratégia. Esther dá aquela cozinhada, e aqui eu quero passar 3 coisas para vocês de forma bem rápida. Primeiro, você precisa entender a estratégia. Você quer ter noção e entender a estratégia que Deus tem para você, para lidar com situações? Faça jejum e ore. Senhor, eu não sei o que fazer, jejum e ore, porque deixa eu te falar, se serviu para Jesus, vai servir para você. Serviu para Jesus entender o início do seu ministério através de jejum e da oração. O segundo ponto, não se apresse. Deus tem o tempo perfeito para todas as coisas. Se Esther tivesse talvez antecipado, Amã não morreria. Porque acontece, no meio desse tempo, quando Amã estava saindo desse encontro, ele encontra Mordecai não se prostra, ele vai com a sua família, fica bravo, e a sua mulher, que era tola, deixa eu te falar, tolos se juntam com tolos, essa é a verdade. A esposa dele, tola, outra tola, disse assim: por que você não constrói uma forca de X metros de altura? Amã preparou a forca para que ele morresse, a princípio para que Mordecai, mas quem foi enforcado naquela forca foi Amã. Então espere o tempo de Deus. Deus tem o tempo perfeito para todas as coisas. Nós naturalmente tendemos a ser mais ansiosos, temos a tendência de querer pular etapas, de querer
antecipar processo. Mas deixa eu te falar, você esperar o tempo vai te levar a cumprir o propósito. E uma outra coisa que eu quero falar para você é: siga o plano. Deus te deu um plano, não queira improvisar. O improviso às vezes é bom, às vezes vai destruir aquilo que Deus já preparou para você. Siga o plano. Mas voltando para a história, Esther disse lá que o desejo era que ela tivesse um encontro com o rei e com Amã no segundo dia. Essa estratégia foi incrível. Ela teve sabedoria de criar um clima, um ambiente favorável para que ela pudesse ter o que ela realmente queria. E o que eu quero falar nesse ponto aqui é que a estratégia de Deus sempre dá certo, a de Satanás nem sempre. O plano de Deus para usar Esther para salvar o povo estava claro, e para executar tinha que ter alguém obediente e temente a Deus. Para o plano de Satanás tinha que ter alguém tolo, como Amã, que era orgulhoso, um homem, cuja sua alegria era circunstancial, perdia sua alegria muito fácil, facilmente dominado pelas suas emoções. As estratégias de Deus não tem como dar errado. Se você entender a estratégia, seguir o plano com obediência, vai dar certo. Já o plano de Satanás, que a princípio parece ser ok para você, parece ser indefeso e inofensível, vai te levar para o mesmo buraco que Amã foi. Porque é o que a palavra de Deus diz em João 10:10, o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Esse é o plano de Satanás, te roubar, te matar e te destruir, assim como ele fez com Amã. Mas a quarta e última verdade que eu quero falar para vocês é que Esther foi favorecida por Deus. Não adianta você ser escolhido por conta de uma característica positiva que você tenha. Pode ser que seja a sua humildade, a sua alegria, a sua bondade. Não adianta você ser desafiado pelas más notícias e falar: uau, eu vou firme, eu vou me impor aqui, vai dar certo. Não adianta você ter estratégias ousadas. Se o favor de Deus não caminhar ao seu lado, você vai fracassar. O final dessa história, talvez você diga: beleza, Amã foi enforcado e acabou. Não, não acabou, porque ainda existia um decreto de morte sobre aquele povo. Olha lá que está escrito no capítulo 8, versículo 3. Falou mais Esther perante o rei e se lançou aos seus pés, e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã. No versículo 8, diz assim: escrevei, pois, aos judeus, como bem vos parecer, em nome do rei, e selai com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, e que com o seu anel se selam, não se podem revogar. Pensa o desespero. Ela fala: uau, eu matei o inimigo, aquele que queria nos matar, mas existe um decreto. Rei, por favor, somente volte atrás. E o rei fala: eu não posso revogar uma lei que eu mesmo assinei. O desejo de Esther, de forma muito clara, era que aquele decreto fosse cancelado, porque assim o seu povo estaria livre e a história seria incrível. Mas não aconteceu como ela queria. Talvez muitos de nós nesse momento entraríamos em desespero. E agora, meu Deus, eu fiz tudo certinho, eu entendi que eu fui escolhido, eu fui desafiado pela má notícia, eu obedeci as estratégias, e agora não tem mais o que eu fazer, a gente vai morrer. Talvez essa fosse a minha frase. Mas se nós olharmos as nossas histórias, a minoria das vezes as coisas aconteceram exatamente como nós queríamos. Não é verdade? Eu lembro quando eu tinha 13 anos, eu já trabalhava, eu queria muito comprar um rádio. Não sei se meu pai lembra dessa história. Eu queria muito comprar um rádio para pôr no meu quarto. E eu pedi para o meu pai, falei: pai, eu ganho R$150 por mês, era o que eu ganhava na época, acho que um pouquinho mais talvez, eu não lembro, mas não dava para comprar um rádio. E eu disse: tem como me dar um rádio? Ele falou: eu tenho como te ajudar. Eu tenho uns panfletos aqui da empresa que precisam ser entregues. Você lembra disso? Você pode entregar e no final de cada dia eu te dou um dinheiro e você vai juntando. E eu falei: beleza. Não aconteceu do jeito que eu queria, porque a princípio eu gostaria de ter o dinheiro, mas o final foi exatamente o que eu desejava, porque eu tive o dinheiro. Mas ao final de cada dia que eu fazia essas panfletagens, eu entendia que eu estava mais perto do objetivo que eu queria alcançar. E nas nossas vidas é exatamente assim.
Muitas vezes as coisas não vão acontecer do seu jeito, no seu tempo, mas se você obedecer e seguir a estratégia, você estará mais perto do seu destino, cada passo a cada dia. Com Esther funcionou da mesma coisa, ela também teve o que queria, mas não do jeito que ela queria, porque o rei decide escrever uma carta para 127 províncias com um novo decreto. Cada uma dessas províncias talvez tinham as suas próprias linguagens, as suas próprias falas e jeitos de falar, e ele escreve, olha só no capítulo 11, no versículo 11, que diz: nelas o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida. Eles não tinham isso, a partir desse momento eles tinham isso, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. Deus tinha um favor para Esther, para o povo, e ela sabia que poderia contar com um Deus que a livrou da mão de Amã, porque esse Deus que a livrou da mão de Amã, daria para ela a vitória, e as livraria da mão do inimigo. E o fim da história é exatamente esse, que está relatado lá no capítulo 9, versículo 5, diz assim: feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada, com matança e distribuição, e fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram. Se você continuar lendo, você vai ver que houve grande festa. Deus tem um livro de grandes feitos e grandes memoriais, e Ele deseja que você participe desse momento. E Deus fez uma obra incrível na vida dessa mulher, de órfã sem esperança, foi transformada para gerar naquele povo condenado à morte esperança. E é exatamente isso que acontece quando o favor de Deus está nas nossas vidas. Eu quero concluir dizendo que as lutas, elas acontecem, as provações acontecem, as aflições acontecem, as guerras acontecem, as má notícias são recebidas, mas a vitória é certa, porque o mesmo Deus que fez milagre no passado, é o Deus que continua operando milagre nos dias de hoje. O Deus que entendeu e estendeu o seu favor sobre a vida de Esther, é o Deus que estende o favor sobre a sua vida, e Ele vai usar de características que você possui, características que são exclusivas suas, para que você seja escolhido para um propósito ainda maior. O que você precisa? Ser obediente, estar pronto, não parar quando sentir medo, buscar uma estratégia ousada através de um jejum, oração e adoração, confiar e contemplar a forma extraordinária como Deus vai trazer a vitória. Eu queria pedir que você feche seus olhos. Quero falar com você. Em primeiro lugar, quem entrou aqui hoje pela primeira vez, pela segunda, terceira, quinta vez, mas nunca entendeu o que é se tornar parte do corpo de Cristo. Se tornar parte do corpo de Cristo não é você se tornar um membro da IA Church. Se tornar parte do corpo de Cristo é você reconhecer que Ele tem todas as respostas que você precisa. Se tornar parte do corpo de Cristo é você reconhecer e saber que você foi escolhido não porque você é bom, não porque você merece, mas saber que você foi escolhido porque Ele decidiu um dia morrer na cruz por você. E a mensagem do Evangelho nada mais é do que entendermos que Jesus Cristo, o Deus Filho, se fez homem, habitou entre nós, habitou naquele tempo, se despiu de todo o seu poder, de toda a sua divindade, morreu, foi crucificado pelos nossos pecados para que você pudesse ser livre, para que você não precisasse mais ser condenado, para que você não precisasse mais ser acusado. Mas a história não acaba na morte, mas na ressurreição de Cristo, porque nem a morte foi capaz de deter alguém tão poderoso, tão extraordinário. E Jesus fez isso por você. Independente do seu passado, talvez você fale: não, Ramon, você não conhece qual é a minha história.
Você não sabe quem sou eu, você não sabe o que eu já fiz. Talvez você se ache inferior, mas saiba que Deus te escolheu para fazer algo grande através da sua vida. Eu não estou falando que você vai se tornar um empresário, ou sei lá, eu não sei o que Deus pode ou vai fazer. O que eu estou te falando aqui, se você se permitir ser usado, assim como Abraão se permitiu, assim como Gideão se permitiu, assim como Esther se permitiu, e assim como tantos outros se permitiram, Deus vai te colocar em lugares onde você precisa estar, para que vidas sejam transformadas. Ele escolhe você, independente do seu passado, independente da sua história, e faz de você alguém muito maior do que um dia você pensou ser. Só que tudo passa por um sim. Tudo passa por um sim. Abraão, quando foi chamado por Deus, disse sim. Gideão, quando foi chamado por Deus, disse sim. Esther, quando foi chamada por Deus para livrar o seu povo, disse sim. E só existe um caminho: do Espírito Santo entrar na sua vida e você fazer parte do corpo de Cristo. É você dizer sim para Ele. Eu não estou te convidando nessa noite para você se tornar um religioso. Eu estou te convidando para que você contemple o que Ele pode fazer através da sua vida, o que Ele pode fazer através daqueles que Ele escolheu. A palavra de Deus diz que não foi você que se achegou a Ele, mas Ele se achegou a você. E se você está aqui nessa noite sentindo algo no seu coração, sentindo que você precisa fazer uma declaração de entrega, não para que você diga que você é um religioso ou que você pertence a alguma religião, mas para que a partir de hoje você pertence ao Deus Todo-Poderoso que faz milagres. Eu quero te convidar a fazer uma confissão, uma oração de entrega, declarando que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. Você que deseja entregar o seu coração para Jesus, levante a mão onde você estiver e nós vamos orar. Se você deseja, glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Se você deseja fazer essa oração, fique com a sua mão levantada o mais alto que você puder e nós vamos orar. Glória a Deus pela sua vida. Mais uma vez, eu não estou te convidando para que você se torne um religioso. Eu estou te convidando para que você seja cheio do Espírito Santo, para que Ele te levante, te dê coragem, talvez a coragem que falte na sua vida, talvez o medo que você tenha, tudo isso vai ser transformado a partir do momento que o Espírito Santo entrar na sua vida e mudar a sua história. E Ele não vai mudar somente a sua história para que você seja uma pessoa melhor, mas Ele vai mudar a sua história para que você mude a história de pessoas que estão ao seu lado. Só é possível isso através da presença dEle. E Ele vem, o batismo do Espírito Santo acontece uma vez que nós colocamos as nossas vidas diante dEle e falamos: Jesus Cristo, eu não tenho nada para te oferecer, a minha história é péssima, eu sou um péssimo caráter, eu sou uma péssima pessoa, a única coisa que eu tenho é o meu coração, e se o Senhor pode transformar, aqui está o meu coração. Se você deseja fazer essa oração, levante a sua mão, melhor, fique em pé onde você estiver, nós queremos orar com você. Pode ficar em pé se você deseja fazer essa oração. Não tenha medo de se expor. Não tenha medo de se expor. Se você deseja fazer uma oração onde você coloca o Senhor como seu Senhor e Salvador, levante do seu lugar. Se você puder vir aqui à frente, irmão, pode vir aqui. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, vamos orar, por favor. Vem aqui à frente, por favor. Pode vir, família. Vocês que estão aí, decidiram fazer essa oração, nós não vamos te pedir nada, simplesmente sai do seu lugar e vem aqui. Nós vamos orar, nós vamos fazer uma oração de entrega, uma oração de confissão. Para você que está nos assistindo online e deseja fazer essa oração também, existe um QR Code na sua tela, e você pode viver esse momento. Sai do seu lugar, não tenha medo. O Senhor que mudou a história de Esther é o mesmo Senhor que pode mudar a sua história. O Senhor que usou da história de uma mulher que era órfã, sem expectativa, sem perspectiva, é o Senhor que pode transformar a sua história. Talvez você diga: Senhor, eu não sou bom, mas Ele é bom. Senhor, eu não tenho nada, mas Ele tem tudo. E quando nós recorremos à fonte, coisas extraordinárias acontecem. Eu vou fazer pela última vez essa pergunta: se você deseja, a hora é agora. A hora é agora. A maior mentira que tem sido lançada na mente das pessoas é: existe tempo, você pode tomar essa decisão outro dia. Não, nós não temos os controles, nós não temos o controle das notícias.
Você pode controlar o seu sim hoje. Você pode controlar a sua resposta no dia de hoje. E Deus quer fazer algo extraordinário. Glória a Deus por cada um de vocês que estão aqui. Eu queria pedir que você coloque a mão no seu coração. E que você faça essa oração comigo. Senhor Jesus, hoje eu entrego o meu coração em tuas mãos. Eu declaro que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Jesus, eu peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Eu confesso os meus pecados e eu preciso do Senhor. Com a minha boca eu declaro: vem morar em mim. Senhor Deus, eu peço, Deus, por cada um dos teus filhos que estão neste lugar, Deus. Senhor, eu peço que o Senhor venha visitar, que o Senhor venha reescrever histórias, Deus. Que o Senhor venha transformar o futuro, que o Senhor venha, Senhor, dar novos planos, que o Senhor traga novas expectativas, Deus. Que o Senhor derrame, Senhor, sobre eles uma nova esperança, Pai. Deus, aqueles diagnósticos, Pai, aquelas palavras que foram lançadas, Senhor, contra qualquer um dos teus filhos, eu declaro o teu amor sobre eles agora, Pai. Declaro que o Senhor está marcando um novo tempo sobre eles, Deus. Que eles possam ser cheios da sua presença, que eles possam ser abraçados pelo Senhor, e assim como o Senhor encheu Esther de coragem, que eles possam ser cheios da sua presença agora, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro sobre aqueles que nos assistem online também, que a tua presença esteja sobre cada um deles, Deus. Que eles possam sentir o teu toque, sentir o teu abraço. Pai, nós dizemos que nós precisamos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu queria pedir que você que fez essa oração, que você siga os diáconos ali. Nós somente vamos fazer uma oração individual por cada um. Vocês não receberão nenhum tipo de pedido. Nós somos uma igreja que amamos pessoas e queremos saber como nós podemos servi-los, como nós podemos cuidar de cada um de vocês. E saibam que esse é um dia muito especial. Eu lembro muito detalhado do dia que os meus filhos nasceram. Mas eu lembro de forma mais viva e mais clara ainda o dia que eu fui visitado pelo Senhor. E o dia que eu fiz uma oração de entrega. Porque a minha decisão naquele dia transformou o meu futuro para sempre. Que essa decisão de vocês transforme o futuro de vocês. Em nome de Jesus, amém? Se você puder acompanhar os diáconos, nós vamos orar, depois vocês voltam para cá, amém? Eu queria orar com a igreja agora. Eu queria pedir que você fique em pé. Esther foi uma mulher escolhida antes mesmo de nascer. A história dessa mulher não paralisou ela no momento de dificuldade. E o que eu quero trazer aqui é uma mensagem de encorajamento para cada um de vocês. Porque talvez vocês estejam diante de uma notícia recebida durante essa semana. Talvez vocês não saibam quais as estratégias que vocês devem tomar. Talvez vocês não saibam o que vocês devem fazer. Mas eu quero falar que o Deus que os trouxe aqui hoje é o Deus que vai trazer a resposta para cada um de vocês. Deus fala individualmente. Eu não sou um guru que vou ficar revelando sobre cada um de vocês. Não. Quantos tem o Espírito Santo aqui? Quantos tem o Espírito Santo morando no coração? É Ele quem vai falar com você. Então eu quero declarar liberdade sobre a sua vida enquanto nós estivermos adorando. Que você tenha esse tempo, talvez de colocar os seus joelhos no chão, talvez de levantar as suas mãos, talvez de fazer a oração mais sincera dos últimos anos da sua vida. Talvez você diga: Senhor, eu estou me sentindo um lixo, eu estou me sentindo uma porcaria, eu estou me sentindo vazio, eu estou me sentindo mau caráter. Eu não sei o que você vai falar, mas eu sei que quando nós confessamos os nossos pecados, nós encontramos misericórdia. Isso é o que a palavra de Deus nos ensina. Deus quer fazer algo na sua história no dia de hoje, mas para isso você precisa se colocar à disposição.
e livre de qualquer acusação, para que Ele sopre na sua vida. E eu quero que você tenha algo muito claro em sua mente. Satanás toda hora vai querer te lembrar do seu passado. Ele vai querer dizer: você é uma mãe solteira, você é um dependente químico, você é um drogadito, você é um adúltero, você é um consumidor de pornografia, você é um irritadinho. Todas as vezes, deixa eu te dar uma dica aqui. Todas as vezes que ele te lembrar do seu passado, você grita bem alto para onde ele vai no futuro. A palavra de Deus diz que quando nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas, que as coisas velhas se passaram e eis que tudo novo se fez. O Lucas falou uma coisa que eu costumo dizer muito aqui. O pastor Lucas disse algo: mais santo não é aquele que menos peca, mas é aquele que mais se limpa, é aquele que mais vai à fonte se limpar. Quando você não tiver força, seja por conta de um pecado, seja por conta da sua história, seja por qualquer que seja a situação, saiba que Ele está sempre de braços abertos, te esperando para derramar força, para purificar a sua vida. Se Satanás disser: olha só, você é isso, você diz para ele: você é um derrotado, que meu Senhor venceu você na cruz, e um dia você vai estar no inferno para sempre, eu vou estar na glória com Ele. Então cala a sua boca, Satanás, quem manda aqui é o meu Senhor, e você não tem palavra, a última palavra vem dele, não sua. Amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.